Bom dia, sejam todos bem-vindos ao culto nesse 18º domingo após Pentecostes. Hoje é uma data muito especial, nós lembramos o Dia das Crianças, um dia de alegria, um dia de pureza, de esperança. As crianças são um presente de Deus e sinal também da presença amorosa entre nós. Que cada sorriso, que cada olhar nos recordem que o reino de Deus pertence àqueles que têm um coração simples, um coração puro, um coração que confia no Senhor. Acolho cada um de vocês com o lema bíblico indicado para esta semana, da carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Sim, todos nós, tanto adultos como crianças, participamos da graça de Deus. Somos parte de uma mesma comunhão, chamados a viver a fé, o amor e a esperança na presença de Deus. Que este culto seja um momento especial de fortalecer a fé de cada um, de cada uma que aqui se encontra. Quero acolher com muito carinho o pequeno Leandro, que será batizado, os pais, padrinhos, madrinhas, demais familiares, sejam muito bem-vindos, avós, sejam muito bem-vindos conosco nesta manhã. Quero saudar também aqueles que nos visitam, os de perto e os de longe, sejam muito bem-vindos em nome da comunidade. Quero dar as boas-vindas a vocês e desejar que sintam-se bem no nosso meio. Hoje é o Dia das Crianças. Nós temos uma programação especial para as crianças que está acontecendo esse ano na paróquia de Anitápolis. Nós fazemos em conjunto um dia interparoquial, juntando as paróquias de Santa Isabel, Anitápolis e Rancho Queimado. E cada ano acontece numa comunidade diferente. Esse ano foi então lá em Anitápolis, e o pessoal já saiu bem cedinho daqui, as crianças foram para lá, as orientadoras do culto infantil também. Por isso nós não temos o culto infantil nesta manhã aqui na comunidade. As crianças que nos visitam são convidadas a permanecer no culto e vão poder também a participar do batismo. Na hora do batismo do Leandro, eu vou convidar as crianças que estão presentes para vir aqui na frente, para poder assistir bem de pertinho como vai ser o batismo, tá certo? Então as crianças ficam conosco nesta manhã. Convido para nós cantarmos o primeiro hino. Eu pergunto se esse hino é conhecido da comunidade. A minha vida Jesus já transformou, eu quero te saudar com a paz do Senhor. É conhecido? Eu vou propor que nós façamos o seguinte, como a letra do hino diz, né? Eu quero te saudar com a paz do Senhor. Nós vamos cumprimentar as pessoas que estão perto de nós e vamos saudar com essa paz do Senhor, tá bem? A minha vida Jesus já transformou, eu quero te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração,
me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. A minha vida Jesus já transformou, eu quero te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Coisa boa que a gente pode se saudar com a paz do Senhor nesta manhã, nesse dia especial que Deus nos dá de vida. E a gente pode expressar também essa alegria junto com os irmãos e irmãs na fé. Eu convido aqueles que podem se colocar de pé que o façam. Nós estamos reunidos nesta manhã, mais uma vez, em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a fecharmos os nossos olhos, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor amado, nós te louvamos pela vida que tu renovas nesta manhã, pelo privilégio de estar aqui com parte do teu povo. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que está ao nosso lado e pela tua presença, Senhor. Nós te louvamos por aqueles que nos visitam e pela oportunidade que temos nesta manhã de louvar o teu nome, de ouvir da palavra, de celebrar a ceia, de sair daqui, Senhor, renovados e fortalecidos na fé. Pai querido, nós te agradecemos também pelas crianças, que hoje é um dia especial que lembra o Dia das Crianças, e nós te louvamos, Senhor, pela alegria que elas nos trazem, mas também pelo desafio, pela responsabilidade de ensiná-las na tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que nem sempre conseguimos cumprir a tua palavra, por isso te pedimos perdão. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, seja ele em palavras, atitudes ou até mesmo pensamentos. Purifica o nosso coração, dá-nos alegria, Senhor, da tua salvação. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Comunidade é convidada a sentar-se. Quando confessamos os nossos pecados, podemos ouvir da palavra de Deus que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Com base nessa promessa e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, anuncio a vocês o perdão dos pecados. Vivam agora em paz com Deus, renovados pela graça, fortalecidos pelo seu amor. Amém. Convido para cantarmos o próximo hino, para louvarmos ao Senhor. Ao amanhecer o dia eu quero te buscar, buscar tua face e a te orar. Quando vier a noite eu quero te louvar, pois tu cuidaste bem de mim o dia todo, estando na roça, indo na estrada. As tuas mãos comigo estiveram, e o teu amor, meu bom pastor, me sustentou por onde eu andei. E quando a tristeza vem e eu não sei o que
adormecer, eu olho para o céu e lembro logo que tu és bem maior do que os problemas e que estás comigo, estando na roça, indo na estrada, as tuas mãos comigo estiveram, e o teu amor, meu bom pastor, me sustentou por onde eu andei, estando na roça, indo na estrada, as tuas mãos comigo estiveram, e o teu amor, meu bom pastor, me sustentou por onde eu andei. Assim como estamos, convido para uma oração. Senhor amado, nós te louvamos pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra nesta manhã. Senhor, nós reconhecemos que precisamos da tua palavra para orientar a nossa vida. Palavra que é viva e eficaz, palavra que consola, que anima, que por vezes também nos corrige, nos exorta, nos chama de volta para o caminho, mas palavra que nos traz esperança, que nos traz sentido para a vida. Por isso, Senhor, fala conosco nesta manhã, revelando a tua vontade. Conceda-nos ouvidos bem abertos, um coração receptível para a tua palavra. Que ela possa encontrar em nós morada, que ela possa encontrar em nosso coração um solo fértil, tal qual a semente que precisa germinar, crescer e dar frutos. Que assim seja também, Senhor, a tua palavra em nossa vida. Assim oramos e por fé agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido para a primeira leitura. Ela se encontra em Romanos capítulo 6, versículos 1 a 5. Convido a nossa irmã Rosane para fazer a leitura desta palavra. Só preciso de um microfone para emprestar para ela. Isso. Quer usar ali? Romanos capítulo 6, versículos 1 a 5. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Até aqui a palavra. Muito obrigado pela leitura. Muito obrigado. Nos preparando para ouvir a pregação, convido para cantarmos o próximo hino. Muito obrigado. Manhãzinha, todos os passarinhos cantam louvando a Deus, o seu Criador. E tu, amigo, porque também não cantas louvando a Deus, o teu Criador? Ele te criou, ele te salvou, ele te amou.
ti morrer. Ele te criou, Ele te salvou, Ele te amou e te perdoou. Tanto te amou que no maru de cruz por ti morreu. Agora, amigo, tu ouviste e aprendeste qual o segredo de um viver feliz. É só crer em Deus e em seu perdão. É só crer em Cristo e em seu amor. Ele te criou, Ele te salvou, Ele te amou e te perdoou. Tanto te amou que no maru de cruz por ti morreu. Ele te criou, Ele te salvou, Ele te amou e te perdoou. Tanto te amou que no maru de cruz por ti morreu. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco neste momento de meditarmos na sua palavra. Amém. Querida comunidade, hoje é um dia muito especial, porque nós temos o batismo do pequeno Leandro. E por isso o tema do batismo, o tema do culto de hoje é batizados para viver e ensinar o amor de Deus. Ontem eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com os pais, padrinhos, madrinhas do Leandro, sobre o significado, a importância que o batismo tem para todos nós. E nesta manhã eu gostaria de convidar toda a comunidade para que nós possamos refletir sobre o significado, a importância que o batismo tem. O batismo não é apenas um ato bonito ou uma tradição da igreja, mas ele é um sinal visível da graça de Deus. Um sinal visível da graça de Deus. E quando nós celebramos o batismo de uma criança, nós somos lembrados que todos nós um dia também fomos batizados. E esse batismo continua valendo e vale para a vida toda. Porque a partir do batismo, Deus acolheu cada um de nós como seu filho, como sua filha amada. E cada vez que nós presenciamos um batismo, nós somos lembrados do nosso próprio batismo. O Evangelho de hoje nos ajuda a compreender melhor o sentido e também o propósito do batismo. Ele nos mostra as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de subir ao céu. Palavras que revelam também a missão que a igreja tem e a força que o batismo tem para as nossas vidas. Eu quero convidar vocês para que nós possamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 18 a 20. O Evangelho escolhido especialmente para esse domingo, que nós temos o batismo, que nos lembra a ordem que Jesus deu aos discípulos e que vale também para nós nos dias de hoje. Eu passo a ler então, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até aqui a palavra. Nesta palavra quero convidá-los que nós possamos também refletir sobre esta ordem de Jesus e também sobre o nosso batismo. O Evangelho, ele é muito claro. Ele nos recorda que Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos, ele permaneceu na companhia dos discípulos por alguns dias, e antes de subir aos céus, naquele momento de despedida de Jesus com seus discípulos, ele dá uma ordem, ele dá uma tarefa para os discípulos. E essa tarefa é: vão a todos os povos. Pode trocar a lâmina ali. Vão a todos os povos, façam com que as pessoas sejam meus discípulos, batizando e ensinando o que eu vos ordenei. Então vejo vocês, a ordem é fazer discípulos. Como é que se faz discípulos? Batizando e ensinando. Esta é a tarefa que Jesus deu aos discípulos, e assim eles fizeram, e fizeram tão bem esse trabalho, que o Evangelho chegou até nós, e que nós um dia também ouvimos falar de Jesus, e que nós também um dia fomos batizados e ensinados na palavra de Deus. Jesus confiou aos seus discípulos a tarefa de batizar e de ensinar as pessoas a guardar, ou seja, a obedecer aquilo que ele havia ensinado. Esta tarefa, dada inicialmente aos discípulos, se estende também à igreja, que vai surgir depois, e a gente lendo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe de como o Evangelho se espalhou, né? E alcançou e transformou novas vidas. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Percebam que Jesus diz batizar, mas também ensinar. Permanece aqui ainda um pouquinho. Batizar, mas também ensinar aquilo que ele ordenou. Essas duas ações precisam andar juntas. Por quê? Porque quando nós trazemos um bebê para ser batizado, como nós vamos fazer depois com o pequeno Leandro, é assim que a criança não entende o que está acontecendo. Ela precisa que os seus pais, padrinhos, madrinha, pastor, comunidade, possa ensinar para ela o que significa o amor de Deus. Possa ensinar para ela que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, por isso que não basta apenas batizar. É preciso o compromisso de ensinar a criança na palavra do Senhor, para que ela cresça conhecendo a Jesus, para que ela tenha também um compromisso com Jesus. Mas o batismo é o começo, agora sim podemos trocar a lâmina, da caminhada com Deus. Eu até escrevi ali para gravar bem assim, para a gente entender. O batismo é o começo de uma caminhada com Deus. E o ensino é o alimento para seguir firme nesta caminhada. E nós precisamos desse alimento por toda a nossa vida. Quando nós estivermos bem velhinhos, quem sabe com os cabelos brancos, nós vamos continuar aprendendo
acerca do amor de Deus, e o batismo continua valendo até o fim da nossa vida, porque ele precisa ser vivido todos os dias. Jesus quer que o batismo seja o início de uma vida de fé. Não apenas um evento bonito, não apenas a tradição, o costume, não. É algo muito precioso, especial, que começa e precisa crescer ao longo da vida de cada pessoa. Por isso Jesus fala tanto de ensinar a obedecer tudo o que ele ordenou. O ensino na fé, eu creio, para mim, que é o modo de nutrir o batizado. Ou seja, a criança, assim como ela precisa do leite materno, assim como ela precisa do alimento para crescer, ela precisa também ser alimentada pela palavra, pela oração, pelo testemunho dos pais e comunidade como um todo, para que ela cresça na fé. Nós que somos seguidores de Jesus, nós temos a tarefa de batizar e de ensinar na palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para nós como comunidade. Será que nós temos seguido corretamente esta ordem de Jesus de batizar e de ensinar na palavra de Deus? O que vocês acham? Sim, não, mais ou menos, talvez. Será que nós temos cumprido esta ordem corretamente? A igreja continua batizando. Isso é motivo de alegria. Nós estamos obedecendo a ordem de Jesus. Mas lembrem, não é só batizar, né? É também ensinar. E será que nós estamos ensinando os nossos filhos, os nossos afilhados, os nossos netos, sobrinhos e assim por diante, na palavra de Deus corretamente? Quantas vezes as crianças são trazidas para o batismo e depois os pais se esquecem o endereço da igreja? Não trazem mais os filhos, não participam mais. Aí chega na época do ensino confirmatório. Aí o pai traz o filho já grande, né? E diz assim: meu filho, essa aqui foi a igreja que você foi batizado. E agora eu vou inscrever você para participar da doutrina, do ensino confirmatório. E aí muitas crianças dizem: mas por que eu preciso vir? Se até agora o meu pai não me trouxe na igreja, por que agora eu preciso participar? Percebem que muitas vezes nós pais, nós comunidade falhamos na educação dos nossos filhos? Por isso é importante desde pequeninos trazê-los para a igreja. Não faz mal que eles conversam, que eles fazem barulho, que às vezes choram um pouquinho, mas é assim mesmo, na casa da gente também é assim, né? Que as crianças choram, que as crianças brincam, que as crianças fazem barulho. No culto também, as crianças precisam participar desde pequeninas para conhecer a palavra, para conhecer o amor de Deus, para experimentar a comunhão com os irmãos. E coisa boa quando a gente pode trazer as crianças para participar da comunidade. Quantas crianças precisam ser ainda buscadas, porque os pais, quem sabe, não se deram conta do compromisso que eles assumiram diante do altar, diante de Deus, de ensinar o filho, de ensinar a filha na palavra de Deus. Isso é algo muito sério, algo que nós não podemos negligenciar. É um compromisso assumido que nós precisamos nos esforçar para cumprir. Jesus pede para que não esqueçamos de instruir na fé
as crianças que são batizadas. Estamos nós nos importando com isso, com esta ordem de Jesus, com essa tarefa? A história de algumas pessoas serve muitas vezes de exemplo para nós. E eu quero trazer nesta manhã o exemplo de um personagem que viveu há muitos anos atrás, mas que é conhecido por nós, que chama-se Martinho Lutero. Lutero tinha o costume de dizer, eu sou batizado, de afirmar isso. Ele fazia isso em alto e bom tom, dizendo, batizado eu sou. E você sabe quando é que o Lutero lembrava de afirmar que ele era batizado? Em que momento ele lembrava disso? Exatamente nos momentos mais tensos, mais difíceis, momentos de provação, momentos de luta, momentos de incerteza. Quando ele precisava reafirmar a sua fé, ele lembrava de dizer, eu sou batizado. Isso é importante. Você também pode experimentar isso. Você também pode, no seu dia a dia, lembrar o seu batismo como Lutero fazia. Nos muitos debates que ele precisou defender a fé evangélica, defender a palavra de Deus, quando Lutero se viu muitas vezes pressionado para negar a fé, para negar aquilo que ele tinha escrito e assim por diante, Lutero lembrava da importância do seu batismo. E ele dizia, eu sou batizado. E porque ele era batizado, ele tinha forças para enfrentar os desafios da vida, as provações, as lutas, os debates do qual participou. Lutero sabia que porque ele era batizado, ele carregava a marca do amor de Deus, porque ele foi aceito lá no batismo como filho amado de Deus. E esta marca o dava forças na fé para enfrentar os seus desafios. Quando as forças falhavam, ele lembrava, eu sou batizado. Isso significa, eu pertenço a Deus. A minha vida pertence a Deus. E eu estou seguro nas mãos dele. Para Lutero, o batismo tinha grande valor. E agradecido a Deus, ele reconhecia a graça e o amor de Deus em sua vida. Por isso Lutero dizia, eu sou batizado. E ele nos deixa esse exemplo que nós também podemos seguir. Nós também podemos no dia a dia da vida lembrar, eu pertenço a Deus, porque a partir do meu batismo, Deus me acolheu como filho, como filha. Porque eu sou batizado, eu posso seguir firme neste mundo. Porque Lutero era batizado, ele pôde defender a verdade do Evangelho com firmeza, com determinação. E porque nós somos batizados, nós também podemos viver sem medo de ser feliz. Podemos viver a nossa fé no dia a dia da vida e testemunhá-la para outras pessoas. Porque Deus orienta os nossos passos, porque Deus estende a sua mão sobre nós e nos protege e nos abençoa. Queridos irmãos e queridas irmãs, também nós podemos afirmar, eu sou batizado. Vejam só, não é eu fui batizado. Quando a gente diz eu fui batizado, refere-se ao passado, ao ato em si do batismo. Mas quando a gente diz eu sou batizado, é o presente. Significa que o batismo continua comigo todos os dias da minha vida. A graça e a bênção
de Deus me acompanham. O chamado de Deus para que eu seja seu filho amado continua valendo a cada dia, a cada passo da nossa caminhada. O batismo não é um evento do passado, mas uma realidade que acompanha toda a nossa vida. Ser batizado é viver cada dia com a consciência de que Deus está comigo, nas alegrias e nas tristezas, nos momentos bons e também nos momentos difíceis, nas coisas fáceis e nas difíceis. É viver com a certeza de que nós pertencemos a Deus e de que Ele caminha conosco, nos orientando, nos sustentando, nos guiando com seu Espírito Santo. Por isso, sempre que nós participamos de um batismo, nós somos convidados a olhar para a nossa própria vida e a nos perguntar: o que eu tenho feito do meu batismo? Será que eu tenho vivido o chamado como filho de Deus, como filha de Deus? Tenho alimentado a fé com a palavra, com a oração, com a comunhão com os irmãos, com o testemunho? Queridos pais e padrinhos, eu quero mais uma vez dizer para vocês que a responsabilidade de vocês aumenta em relação ao pequeno Leandro, pois vocês têm a tarefa de ensiná-lo na palavra de Deus, de ser exemplo na fé para ele, de orar e interceder a Deus pela vida dele. E à medida que ele vai crescendo, vocês acompanhando o dia a dia dele, poderem ensinar que Jesus morreu na cruz também por ele, para lhe dar a salvação. Vocês, pais, estão mais próximos, têm um compromisso maior. Depois vem os padrinhos, madrinhas, mas também os avós, também a comunidade, também o pastor. Cada um de nós é chamado para ser exemplo na fé para as crianças que nós batizamos. Vocês têm a tarefa, e nós todos, de ensinar a verdade da palavra, o amor de Deus, o perdão, a reconciliação e assim por diante. Pode parecer uma tarefa muito grande e por vezes difícil para nós. E é verdade, nós pelas nossas próprias forças, quem sabe nós não conseguimos. Quantas vezes nós falhamos como pais, falhamos como padrinhos, madrinhas, mas nesta palavra que nós lemos hoje de manhã, quando Jesus chamou os discípulos e diz: vão a todos os povos da terra e façam com que sejam meus discípulos, batizando e ensinando o que vos tenho ordenado. Junto com esta ordem tem uma promessa de Deus. E a promessa, eu acho que está na próxima lâmina. A promessa diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O próprio Senhor Jesus promete estar conosco, nos capacitando para que nós possamos desempenhar o compromisso assumido lá no dia do batismo. Jesus é quem nos capacita. Ele nos dá condições de cumprir a promessa que fizemos, de ensinar as nossas crianças na palavra do Senhor. Portanto, meus queridos, nós não estamos sozinhos nessa tarefa. O próprio Senhor Jesus está conosco. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar condições. E nós precisamos a cada dia pedir: Senhor Jesus, me ajude a ser um exemplo na fé. Senhor, me ajude a ser um exemplo para os meus filhos, para os meus afilhados, para os meus netos, para os meus sobrinhos
e assim por diante. Tenho certeza que Deus ouve a nossa oração e Ele sempre atende, sempre nos capacitando. Tenho certeza que quando o nosso coração é sincero e pede ao Senhor, Ele responde, Ele capacita, Ele dá condições. E coisa bonita quando a gente redescobre a alegria de viver o batismo a cada dia. Eu fui amado por Deus, eu sou amado por Deus através do batismo, e o Senhor está comigo, e eu preciso agora viver esta alegria e partilhar essa alegria com outras pessoas. Coisa boa que a gente pode fazer isso. Coisa boa que a gente pode partilhar e também ensinar as nossas crianças na palavra de Deus. A minha oração e o meu desejo nesta manhã é que o Senhor continue capacitando cada um de nós. E assim como Lutero fazia, também nós possamos dizer, eu sou batizado. Deus está comigo, porque a minha vida pertence a Ele. E viver desta forma. Amém? Amém. Convido para cantarmos o próximo hino, nos preparando para o momento do batismo. Maravilhoso e sublime pra mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Ó, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Alma gloriosa, morada no céu, que em breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Hoje é um dia especial do batismo do pequeno Leandro. E eu quero convidar para vir aqui na frente, então, os pais, padrinhos, madrinhas, trazendo junto o pequeno Leandro.
Então, quero apresentar para vocês Leandro Milberstedt Verlich, filho da Gisele e do Maurício Verlich, estão aqui. Aqui estão os padrinhos e madrinhas, a Rafaela e o Roberto, a Sally e o Genésio, a Luciane e o Mauro, e a Karen e o Ismael, que são os padrinhos, as madrinhas do pequeno Leandro. E eu quero perguntar para vocês, como a gente conversou ontem, é o desejo de vocês que o Leandro seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E vocês prometem fazer tudo o que estiver ao alcance de vocês para que ele seja educado na fé cristã, para que ele conheça o significado do seu batismo, para que ele conheça Jesus como seu Senhor e Salvador? Então vocês possam responder em voz alta, sim, com o auxílio de Deus. Amém. Quero perguntar para a comunidade aqui reunida, porque entendo que nós também assumimos compromisso perante Deus com as crianças que nós batizamos. Pergunto, nós como comunidade, queremos ser exemplo na fé para as crianças que nós batizamos e zelar pela evangelização das nossas crianças, seja através do culto infantil, através do trabalho com adolescentes e jovens. Então nós também como comunidade, pastor, possamos responder dizendo em voz alta, sim, com o auxílio de Deus. Vamos lá? Sim, com o auxílio de Deus. Que Deus acolha o sim de cada um de nós e que nos dê a graça de poder cumprir esse compromisso. Amém. Quero convidar as crianças que estão presentes, se elas quiserem chegar aqui pertinho para assistir o batismo, podem vir? Podem vir. Aí vocês vão ter uma ideia de como é que foi o batismo de vocês, certo? Pode ficar aqui do ladinho para assistir. Aí depois em casa pergunta para o papai e para a mamãe se foi realmente assim. Vocês podem assistir, tá bem? Pode ser, inclinar ele. Ah, tem que colocar água primeiro. Vamos primeiro colocar a água. Isso. Leandro Milberstedt Verlich, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz de Deus venha sobre ti e te acompanhe em todos os teus caminhos. Amém. Ele gosta, né? Espírito Santo. Amém. Leandro, filho de Deus, você recebeu a marca de Jesus, o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Que ele te acompanhe em todos os momentos da tua vida. Amém. Quero parabenizar os padrinhos, madrinhas pelo compromisso. Dizer que vocês podem contar com a nossa ajuda, com o nosso apoio sempre que precisar, na tarefa que vocês assumiram, tá bem? Podem retornar para os seus lugares. Vou pedir que o Maurício e a Gisele permaneçam ainda um pouquinho aqui na frente.
Gostaria que vocês pudessem vir mais aqui no meio. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a vida de vocês, como pai, como mãe, porque vocês receberam um presente muito especial de Deus, que é o pequeno Leandro. Mas junto com o presente veio também a responsabilidade, né? E a gente sabe que não é fácil, não tem curso para ser pai nem para ser mãe, a gente aprende, às vezes errando, né? A gente aprende tentando fazer o melhor. Mas eu quero orar e pedir que Deus capacite e abençoe vocês nessa tarefa. Que o Deus eterno, Criador de toda a vida, abençoe você, Maurício, você, Gisele, na tarefa de ser o melhor pai, a melhor mãe para o pequeno Leandro. Que Deus lhes dê sabedoria, amor e forças para ajudar o Leandro a se desenvolver alegre, livre e com saúde de corpo e alma. Assim pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou trocar com vocês um pouquinho, vou entregar esta lembrança, que tem aqui uma palavra bíblica, que tem aqui a data do batismo, né? O nome dos padrinhos, todos aqui. E vou pedir o Leandro um pouquinho no colo. Será que ele vem com o pastor? Isso, assim. Olha que moço bonito. Agora eu vou pedir que a comunidade dê as boas-vindas para o pequeno Leandro com uma salva de palmas. Pode ser? Opa! Isso! Muito bem! Muito bem. Agora eu posso devolver, né? Isso. Contem conosco, tá? Que Deus abençoe vocês. Contem com a comunidade. Quero ver vocês participando do culto, trazendo o Leandro sempre no culto, né? E a gente tá junto aí para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Parabéns também. Quero dar os parabéns para os avós, né? Os avós que estão aqui também. Eu queria pedir que pudessem se colocar de pé. O seu Hino e a dona Eli Verlich estão lá. Pode levantar. Também o seu Reinaldo e a dona Maria Goretti, que estão aqui, né? Isso. Quero dar os parabéns a vocês, avós também. E dizer, contem conosco. Que a gente puder ajudar esse casal, esse menino a crescer na palavra, a gente vai estar acompanhando, tá? E vocês, com certeza, vão estar ajudando também, né? Nessa tarefa tão bonita. Obrigado, podem sentar-se. Como hoje é o dia da criança, nós temos um hino especial que foi escolhido para cantarmos hoje, nesta manhã, lembrando e homenageando as nossas crianças, né, todas. E uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel em sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria
disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, e não falasse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso: que preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Queridos, nós temos nesta manhã também o privilégio de celebrar a ceia, quando nós chegamos diante do altar para receber o pão e o fruto da videira, o próprio Senhor Jesus que se doa por nós. E ele diz: fazei isto em memória de mim. E a palavra de Deus também diz: bem-aventurados os convidados para a ceia do Cordeiro. Bem-aventurados são os felizes, os abençoados, que são convidados para a ceia do Cordeiro. E nós queremos fazer deste momento de ceia um momento especial de comunhão com o Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças pelo privilégio de poder celebrar a ceia nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo pão e pelo fruto da videira, onde Jesus se doa a nós, o seu corpo, o seu sangue, que ele derramou na cruz por amor a nós. Que bom, Senhor, que nesta manhã podemos chegar diante de Ti para receber mais uma vez a certeza do Teu amor, a certeza do perdão e da reconciliação em Jesus Cristo. Senhor, permita que esse momento de ceia venha nos fortalecer na fé. Venha, Senhor, dar certeza de que nós fomos batizados em Teu nome e assim chamados a viver conforme a Tua palavra. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sempre que nós celebramos a ceia, nós lembramos que o nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças a Deus, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, Jesus tomou também o cálice
E tendo dado graças a Deus, o deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. É o Senhor Jesus quem nos convida para a ceia quando ele diz: vinde, pois tudo está preparado. Vou convidar a equipe que vai me auxiliar na distribuição da ceia para vir à frente, por favor. Temos o álcool gel aqui, podemos usar. E convido a comunidade, nós vamos formar 2 filas aqui no corredor. Chegamos pelo corredor e saímos pelas laterais, tá bem? Fazemos a comunhão andante, né? Na fila, a gente chega e sai pelas laterais. As pessoas que estão nos visitando são convidadas a participar da ceia. Sintam-se à vontade para participar. É Jesus quem convida. Nesse sentido, cada um que se sente convidado, venha, celebre conosco a ceia, tá bem? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar em teu grandioso ser, o céu de estrelas vejo admirado, a declarar ao mundo teu poder. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Canta minha alma a ti, ó meu Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando penso quanto Deus me ama, em meu lugar na cruz Jesus sofreu. A gratidão meu coração proclama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Canta minha alma a ti, ó meu Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tua palavra veio revelar-me o alvo que eu devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Canta minha alma a ti, ó meu Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.
encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Sou um ser humano e te peço, Senhor, me ajude a crer no que posso ver, que eu tenha valor. Me mostre o caminho e me dê direção. Me ajude a ter fé e assim caminhar seguro em tuas mãos. Me ensine a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã. Me ajude a viver contigo, vencer, só um dia por vez. Senhor, esse mundo tu conheces bem, melhor que ninguém. Tu sabes que o mal quer vencer sempre o bem. Por isso eu te peço forças para lutar. Eu vou lá chegar se puder enfrentar um dia por vez. Me ensine a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi,
e a ti pertence o amanhã. Me ajude a viver contigo, vencer só um dia por vez, por vez. Pergunto se tem alguém que não recebeu a ceia, que a gente precisa levar. Não? Ok, obrigado. Gostaria de trazer algumas comunicações. Lembrando que a oferta do culto anterior somou o valor de R$ 306. E a oferta de hoje é destinada pela comunidade para o projeto de música. Nós temos o coral, e nós temos também a banda, e nós temos um custo mensal com o regente, que vem lá de São José, para trabalhar conosco a questão da música, é um professor de música. Nós temos um custo que ele tem sido custeado em boa parte pelos próprios participantes do coral e da banda, mas a gente tem pedido também a oferta para a comunidade para ajudar a manter esse trabalho da música, que ele possa crescer mais na comunidade. Então, que cada um possa ofertar com alegria, com generosidade, para que possamos investir mais e mais na música, na nossa comunidade. Lembrando que amanhã, segunda-feira, tem às 19h30 o ensaio da banda. Terça-feira, o estudo bíblico no Rio Quinal. Sexta-feira tem o estudo bíblico no Vargedo. No próximo sábado, nós temos às 14 horas o ensino confirmatório e às 15 horas a Jumirim. E às 18 horas a bênção matrimonial, que já vamos falar sobre ela. Domingo que vem tem culto à noite, às 19h30, com Santa Ceia também. Gostaria de avisar que nós temos eleição para o novo presbitério da comunidade, para os anos de 2025 até 27, né? E nós temos até o dia 12 de novembro, o tempo para formar as chapas, as inscrições de quem vai concorrer à eleição. Nós temos já uma chapa organizada pela atual diretoria, atual presbitério, mas se alguém quiser fazer uma outra chapa para concorrer, também pode. Só que precisa avisar até o dia 12 ao presidente da comunidade, senhor Nelson Pfleger, avisar ele se tiver outra chapa, para que a gente possa organizar a eleição, que vai acontecer no domingo, dia 16 de novembro, no culto de manhã. Nós vamos ter então a assembleia da comunidade com a eleição. Se for duas chapas, vai ser voto secreto. Se for uma chapa, só pode ser por aclamação. E depois da eleição, nós temos já no mesmo dia a investidura do novo presbitério. Com oração, com bênção, já vai assumir, né, no mesmo dia o novo presbitério. Está claro, sim, o aviso para a comunidade? Então, até o dia 12, as inscrições das chapas. E dia 16, temos então a eleição e já a investidura do novo presbitério. Mais algum aviso? Não? Certo, como hoje é o dia das crianças,
tem um pacotinho, um presentinho para as crianças. Na saída do culto, tem que passar lá na sala do culto infantil, vai ter um pacotinho para as crianças, tá bom? Mas é só para as crianças pequenas, tá? As crianças grandes já não tem mais, né? Só para os pequeninos, tá bom. Pergunto, nós temos aniversariantes de domingo passado para cá? Quem fez aniversário de nascimento ou de casamento? Não temos aniversariantes. Não temos. Isso é raro, né? Acontece. Oi? A Ingrid, cadê a Ingrid? Levanta lá para a gente ver. Fez aniversário quarta-feira passada. Tá valendo então, olha aí. Quem mais fez aniversário na semana? Pode ser de nascimento ou de bênção matrimonial também. Não? Então nós vamos cantar um parabéns para a Ingrid. Depois incluir ela na nossa oração também final. Cantamos o parabéns? Ficamos de pé, quem sabe? Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, neste novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns, Ingrid, Deus te abençoe, parabéns. Podemos nos assentar. Nós temos também a flor que foi trazida nesta manhã pela Adriana Heinz, trouxe a flor. Muito obrigado por você ter embelezado o nosso altar com a flor. E agora você escolhe, então, alguém que vai receber de presente a flor e a tarefa de trazer, né, em outro culto, uma outra flor, né? A Vivian, faz favor, vem cá na frente. Recebe esse lindo presente, né? Muito bem. Temos mais uma lâmina. A Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Rancho Queimado torna público o proclame de casamento dos noivos Gustavo Heinz. Vou pedir que ele levante, filho do Rainir Heinz e Rosália Rasweiler Heinz. Pode levantar os pais também, estão ali. Vou aproveitar, tem os avós também, o seu Rude, a dona Ivone, pode levantar também. Isso. E o Gustavo vai casar com a Natália Queires de Souza. Vou pedir que a Natália levante. Filha de Janício de Souza e Juliana Queires de Souza. Os pais levantaram também. Tem avós presentes? Não, não estão presentes, tá bem. O casamento será no próximo sábado, dia 18 de outubro, às 18 horas, aqui no Templo da Comunidade. Rogamos as bênçãos de Deus sobre os noivos, para que construam um lar de fé, de amor, de esperança em Jesus Cristo. E recomendo a toda a comunidade que a gente possa lembrar de orar pelos noivos, pelo Gustavo e pela Natália. Lembrem de orar que Deus abençoe a união matrimonial deles, o lar que eles estão construindo. Como é importante a gente ser carregado na oração, e comunidade tem esse sentido, de orar por eles também. Obrigado, podem sentar-se. Muito obrigado. Por falar em oração, eu convido agora, vamos orar. Depois nós temos o último hino antes da bênção, é isso? Então, vamos nos colocar de pé para o momento de oração. Senhor Deus, nós te louvamos por cada pessoa que veio nesta manhã. Sabemos que não é por acaso que estamos aqui, mas Senhor, Tu tens nos chamado, Tu tens falado conosco,
nos convidado a cada dia a conhecer mais a tua palavra e a andar em teus caminhos. Muito obrigado, Senhor, pela obra que Jesus realizou na cruz, quando ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter o perdão e a salvação. E por isso estamos aqui nesta manhã, Senhor, para te louvar, para te bendizer. Nós nos alegramos com a Ingrid, que celebrou o aniversário. Pedimos, Senhor, abençoe a vida dela, que ela cada dia possa desfrutar da tua presença e da tua proteção. Oramos também mais uma vez pelo pequeno Leandro, pelos seus pais, padrinhos, madrinhas, pedindo, Senhor, que o Senhor os abençoe e os capacite na tarefa que assumiram. Abençoa todos nós, Senhor. Oramos pela nossa comunidade, por cada família, por cada lar aqui representado, pedindo a tua bênção, a tua paz sobre os nossos lares. Oramos também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Oramos pelos governantes, Senhor. Abençoa que eles possam governar com justiça e paz para todas as pessoas. E pedimos, Senhor, pela paz em todo o mundo. Lembrando os países que estão em guerras, pedimos, Senhor, que a tua paz prevaleça, que o Senhor venha tocar o coração daqueles que lucram com a guerra, com aqueles que promovem as guerras, para que elas possam cessar e para que as pessoas possam ser restauradas, Senhor, nas tuas dores, no seu sofrimento. Lembramos também daqueles que se encontram enfermos, seja num leito de hospital ou mesmo em sua casa. Lembramos, Senhor, do Leandro, lembramos, Senhor, de tantos outros queridos nossos que estão com a saúde fragilizada. Visita-os nesta manhã com teu Espírito Santo, abençoando, restaurando a saúde conforme a tua vontade. Entregamos a semana que começou, o trabalho, o estudo, em tuas mãos, pedindo, Senhor, vá à nossa frente, nos conduzindo, nos mostrando o caminho e nos guardando de todo o perigo. Tudo mais que temos a te dizer, fazemos através das palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos nos sentar, vamos cantar o último hino. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e no seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor.
Vamos nós trabalhar e os famintos fardar, para fontes e ventos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar aos perdidos, dizer que de Deus hoje mesmo perdão podem ter. Quem buscar o Senhor redimido será, pois Jesus salvação para sempre nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa da glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação graciosa nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Agradeço a equipe do Louvor pela ajuda, muito obrigado. Vilmar, Roseli e Solone, obrigado pela ajuda. Vamos desejar um bom domingo, uma abençoada semana a quem está do nosso lado, quem sabe dando um abraço, um aperto de mão, desejando a paz de Deus para quem está do nosso lado.